Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E na altura da gravação desse vídeo, nós acabamos de celebrar o feriado da Páscoa, que sem dúvida ele é um dos feriados mais importantes, se não o mais importante feriado que nós temos, principalmente para pessoas como eu e como você, pessoas cristãs que entendem e reconhecem o sacrifício, a entrega de Jesus pela nossa vida naquela cruz e também que ele ressuscitou, que ele vive e um dia ele voltará para nos levar lá para o céu para morar junto com ele também. E eu tô sinceramente ansiosa por esse dia. Mas ainda não é sobre isso que a gente vai conversar. Mas ainda nesse tema sobre cruz, sobre renovo, sobre pagar o preço, eu tava ali um desses dias me reunindo, né, com as pessoas mais próximas a mim. Foi um tempo de comunhão que eu tive com a minha família, em solitude ali também, com Jesus no meu secreto. E algumas coisas ficaram se passando na minha cabeça ao longo desses dias. Porque em uma dessas conversas sobre pagar o preço, sobre a cruz, com uma das pessoas que é muito próxima a minha, a gente estava tendo algumas trocas ali, e a gente começou a refletir sobre como é necessário, nesses períodos de renovação de aliança, a gente se lembrar do sacrifício de Jesus por nós e também ter em mente se nós estamos tendo a nossa vida como um ato de sacrifício. O que eu quero dizer com isso? Se eu entendi, uma vez que eu entendi o sacrifício de Jesus e os mandamentos que ele nos deixou nesse livro, em diversas passagens, seja no Antigo, no Novo Testamento, se eu estou colocando isso em prática na minha vida e eu mesma estou carregando a minha cruz para fazer a vontade do meu Pai, assim como Jesus fez. Lá naquela cruz, o Senhor Jesus falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, eu estou aqui, eu vou obedecer. Será que nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia, na nossa vida? E foi esse questionamento que foi acabando aí, ficando na minha cabeça esses dias e originou esse vídeo, essa mensagem do vídeo de hoje que eu quero trazer para vocês. Então fica aqui até o final, que tem ouro e Deus vai falar no seu coração e no meu também, tá bom? Porque tudo que eu trago aqui para vocês começa primeiro aqui, ó, nas mensagens que Deus traz para mim, tá? E aí, gente, o que que aconteceu? Nessa última noite, depois que eu tive essa conversa com essa minha amiga, enfim, eu fiquei pensando um pouco. E Deus me acordou quando foi ali umas 11h30, eu já tinha ido dormir há umas 2 horas atrás. Então quando foi umas 11h30, quase meia-noite, Deus me acordou com uma frase muito forte dentro de mim. Deus fala com as pessoas de diferentes maneiras, né, e comigo também, mas com muita frequência Ele fala comigo dentro da minha cabeça. Então ecoa um conhecimento, uma frase ou uma reflexão, uma direção para algo dentro de mim e eu preciso ser daquelas que corre para anotar. Então eu tenho sempre perto da minha cama um caderninho ou meu próprio celular que eu anoto no bloco de notas. E essa última noite, a única coisa que eu consegui pensar em fazer, porque eu estava com muito sono, foi pegar o meu celular, abrir o meu WhatsApp lá em uma conversa que eu tenho comigo mesma e possivelmente você deve ter também, se você é assim como eu, deixa aqui nos comentários. E eu abri essa conversa comigo mesma e me mandei um áudio. Aí eu fui ouvir esse áudio hoje de manhã, porque senão eu ia dormir, eu ia apagar ali e eu ia esquecer o que Deus tinha falado comigo. E Deus me disse exatamente o seguinte: Natália, vocês precisam sim carregar a cruz de vocês. Não é porque, aí Jesus falando, né? Não é porque eu que perdoo o pecado de vocês, entendo as falhas, as dificuldades que vocês carregam e estou sempre disposto a perdoar pela misericórdia, não é porque eu vos perdoo que vocês precisam, que vocês têm que usar isso como muleta. Ou seja, calma que talvez ficou confuso. Não é porque Jesus nos perdoa e ele é misericordioso e entende as nossas dificuldades e debilidades que nós devemos usar essa misericórdia de Jesus como uma muleta para não agir da maneira correta. Ou seja, para abrir mão das renúncias, para deixar de lutar contra tudo aquilo que é pecaminoso, que nos afasta de Jesus. E com isso eu acabei até postando uma frase lá na minha rede social, que era sobre
um evangelho sem cruz, ele só gera emoção, mas o evangelho da cruz, ou seja, o único genuíno que existe, o único evangelho verdadeiro que existe, este sim contém cruz. E é justamente pela cruz que nós carregamos que ele gera transformação na nossa vida, um arrependimento genuíno, uma mudança de natureza. Então, gente, onde eu quero chegar com isso aqui nessa mensagem? Eu quero te dizer que sim, nós somos pecadores, somos falhos, tem coisas que são mais difíceis a gente largar, mas o fato de Jesus nos perdoar e ter nos perdoado naquela cruz não significa que a gente não tem que pagar o preço e insistir em nos melhorar como pessoas, em deixar de fazer coisas que ferem mandamentos e princípios de Deus. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento, gente, vai chegar um momento que as bênçãos de Deus vão nos alcançar. Seja porque é o tempo, seja porque nós estamos preparados ou porque nós continuamos persistindo em oração. O fato é, em algum momento, a nossa bênção, o nosso sonho, ele vai chegar nas nossas mãos. Só que justamente nesse momento, quando nós vamos receber algo, ainda que seja da parte de Deus, que nós devemos aumentar o nosso temor, para não meter o pé pelas mãos, sabe? Porque grava isso, gente. A coisa certa, feita do jeito errado, ela se torna a coisa errada. Às vezes a gente fica tão animado, tão animada com uma bênção que chega, que aí a gente acha que pode quebrar princípios, porque afinal veio da parte de Deus. E eu quero te alertar que não. Que não, que não, que não. Acho que o melhor exemplo pra gente falar disso é talvez até a vida amorosa, relacionamento. Ah, mas eu já gosto dessa pessoa, já sei que ela veio de Deus pra mim, de repente ali a gente pecou em alguma coisa, Deus entende. Não, gente, Deus não. Ele até entende, mas assim, ele não quer que a gente viva dessa forma, sabe? A gente precisa blindar nossa mente, nosso coração para agir de um jeito correto, ainda quando as bênçãos chegarem, para não colocar elas no lugar de Deus na nossa vida. Porque se a gente fizer isso, nós vamos estar mostrando no fundo, sabe o quê? Algo que o Senhor Jesus odeia, abomina, que é a idolatria, a dependência, endeusar alguém, uma coisa ou uma situação tomando o lugar dele no nosso coração. Então eu deixei separado aqui algumas coisas para eu não esquecer, para compartilhar com vocês. Que primeiro de tudo, acho que eu já falei, o Senhor não entrega algo para que isso roube o nosso coração dele, para que a gente pare de carregar a nossa cruz, porque gente, por mais que nós melhoremos quando a gente está ali em comunhão com Deus, com a palavra, cumprindo os princípios, nós somos falhos e nós estamos aqui nessa terra. Se Jesus não voltou e nem nos levou para morar com Ele, significa que sempre a gente vai ter que estar vigiando. Ao ponto dessa, talvez um pecado de estimação que você tem, essa situação, essa questão que é o seu, como o apóstolo Paulo vai dizer pra gente, né, o espinho na carne, ao ponto dessa situação não ser mais uma questão para você. De repente, você nunca vai conseguir se livrar de um desejo pecaminoso que está no seu coração. Então, se você não conseguir transformar a sua visão para esse pecado ao ponto de você mesmo abominar essa prática, você vai ter que a vida inteira vigiar para não cair nessa mesma prática, nesse mesmo pecado. Então, no fim, qual que é o grande desejo de Jesus? Nos transformar. Que inclusive foi uma das falas que ele me deu ali nessa madrugada, quando ele me acordou na noite, na verdade, né? Não era madrugada ainda, quando ele me acordou. Ele falou sobre: sim, eu vos perdoo sempre, mas isso não é justificativa para que vocês continuem pecando. E mais, o meu desejo é que vocês mudem a natureza de vocês mediante o relacionamento comigo. Gente, isso é muito forte, isso é muito forte. Isso me lembrou um Reels também que eu vi aí, acho que uns 2 dias atrás. Eu vou compartilhar com vocês. Eu não lembro o nome agora da moça, mas enfim, ela compartilhou muito didaticamente e a revelação de Deus, ela é gradativa. O que que isso significa? A cada caminhada com Deus, nós vamos crescendo e tendo um novo nível de revelação e nos transformando também. Por exemplo, que foi o exemplo que ela deu no vídeo.
Lá atrás, na lei de Moisés, nós aprendemos que não podemos adulterar, porque o adultério, a traição, ele é um pecado. Ok, então nós tínhamos aí a condenação do ato. Então, quando nós nos convertemos, entendemos que determinado ato era um pecado, nós deixamos de praticar aquele ato, ok? Essa é a primeira etapa. Mas depois, lá no Novo Testamento, no Segundo Testamento, enfim, Jesus já vai nos ensinar que só de pensar em algo já estamos pecando. Ou seja, é um novo nível. Antes eu sabia que trair era pecado. Agora eu sei que só de pensar em trair é pecado, eu já estou pecando. E isso vai nos levar lá ao versículo sobre renovar a nossa mente. Porque no fim é isso que Jesus quer. É isso que ele deseja, transformar a nossa natureza. Ou seja, não que a gente deixe de fazer algo, um ato, porque nós sabemos que ele é errado, mas que nós tenhamos o discernimento correto de onde, inclusive, ele começa. Porque, gente, é muito difícil você estar ali, no calor de alguma situação e não pecar. Seja por ira, seja o que quer que seja. Quando você está no meio da situação, é muito difícil você dar um passo para trás. Mas se você já sabe que você tem que dizer o seu não muito antes, o que eu quero dizer com isso? Se dispor a estar próximo de uma situação que possa te fazer vir a pecar, isso já é um outro nível de maturidade espiritual. Já mostra uma pessoa que se renovou pelo poder da sua mente. Já teve as suas ideias, as suas verdades restauradas a um nível de que ela nem pisa mais perto daquilo, porque ela sabe que se ela pensar, se ela dizer um sim a um convite, se ela desejar no pensamento dela e ir lá, ó, mandar uma mensagem, sair da casa dela para determinado lugar, é lá naquele lugar que ela vai pecar, então ela nem vai. Então ela já repreende o pensamento. É esse nível de crescimento e maturidade que Jesus espera em nós. Então, quando nós estamos passando por um processo em Deus, primeiro de renúncia, é doloroso. E por que que é doloroso? Porque a gente não quer renunciar. Dói renunciar. Dói negar as vontades. Dói dizer não para algo que você queria, se entregar e dizer sim. Mas é justamente porque está doendo que você está sendo moldado, moldada no seu íntimo mais profundo. Porque em determinado momento, se essa vontade não desaparecer completamente da sua vida, o seu temor vai ser tão alto que você só de pensar em passar perto daquilo, você já repreende, você não quer, porque você entende que é errado, entende que aquilo machuca o coração de Deus, entende que aquilo é a cruz que você tem que carregar e não tem que abrir mão de carregar essa cruz só porque Jesus já pagou lá na cruz e tal, e perdoou os nossos pecados e tudo isso que a gente já sabe. Então, isso significa ser crente maduro, maduro em Deus. E qual é o versículo, que eu acho que eu nem comentei ainda, né, no começo do vídeo, mas se eu não comentei, eu vou comentar agora. Qual é o versículo que sustenta isso? Tá lá em Mateus, no capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 15, desculpa, capítulo 15, aliás, no versículo 8. E vai dizer assim: esse povo, ou seja, nós, o povo de Deus, os que se dizem povo de Deus, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês lembram que eu falei, que eu compartilhei lá nas minhas redes sociais uma frase dizendo que o evangelho que não tem cruz, não causa transformação, não agrada ao coração de Deus, não gera um arrependimento genuíno, um temor, comunhão? É isso que eu quero, é isso que esse versículo quer dizer pra gente. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, gente, pelo amor do Senhor Jesus, não sejam pessoas que vivem na internet falando: a minha casa, Deus que me deu, glória a Deus. Aí conseguiu dinheiro para pagar a casa como? Com suborno, com roubalheira, com trambique, com joguinho, com coisinhas destruindo a vida de outras pessoas. Não sejam as pessoas que tenham ali um relacionamento, que seja já um matrimônio, mas ainda que às vezes nem casou,
Fala, ó, honra e glória de Deus, presente de Deus, presente do céu, ó, mas não honra Deus no seu relacionamento. Tudo que você faz é não honrar a Deus. Será que nós queremos as bênçãos de Deus só porque a gente quer receber, receber, receber? Ou nós queremos a presença de Deus lá, com a gente, vivendo a bênção? Porque Jesus tem o maior prazer de proporcionar os desejos do nosso coração, seja qual for, se estiver claro, de acordo com a palavra, não ferir princípio, né? Isso tudo você já sabe. Mas se é algo direito, agradável, ele tem o maior prazer de nos oferecer, se vê que a gente está se preparando para isso, mas desde que isso não roube o nosso coração dele. Então, com esse vídeo, se eu puder te dar um recado final, grave aí na sua cabeça. Lembre do sacrifício de Jesus pela minha e pela sua vida, que não é porque ele já pagou pelos nossos pecados, nos livrou da condenação eterna, nos reconciliando o direito de sermos feitos filhos e filhas de Deus naquela cruz, que a gente não tem que fazer nada. Que eu e você não temos que carregar nós mesmos a nossa cruz, o nosso espinho na carne. O Senhor Jesus está mais do que disposto a aceitar, ouvir o clamor de alguém que está arrependido. Mas o que ele mais deseja é que você aprenda com os seus erros e não seja aquela pessoa que está sempre buscando o socorro e a desculpa dele. Sabe por quê? Porque isso mostra que no fim você não aprendeu e não se arrependeu. Você talvez carregou um remorso ali, foi se desculpar, não sei. Mas quando a gente se arrepende, quando a gente não quer ferir o coração de Deus, quando a gente está crescendo e não usa muletas do sacrifício de Jesus, não usa o sacrifício de Jesus como muleta para pecar, esses são os filhos que dão orgulho para o coração de Deus. Não que ele precise disso. Não, nós precisamos disso. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos. Nós agimos corretamente não porque Deus precisa que a gente faça isso, mas porque nós precisamos agir assim. E ele se agrada. E se você o ama, você tem prazer em o agradar e sabe que tudo o que ele deixou escrito aqui não é para te deixar de castigo, te punir, te fazer não viver o que você sonha. Pelo contrário, é para fazer com que você viva assim o que você sonha, do jeito certo, do jeito correto, do jeito que guarda o seu coração, porque nós só guardamos o nosso coração quando nós obedecemos. Se eu desobedeço, eu estou dando infinitas brechas e possibilidades da vida de me ferir e de sair ferida dessa jornada. Então, vamos nos precaver. Carregar nossa cruz, no fim, é um ato de amor próprio, de autocuidado. Você sabia disso? Isso me veio agora aqui. Carregar a nossa cruz não é um fardo. Carregar a nossa cruz é autoproteção. Porque carregar a nossa cruz significa renunciar e não me entregar aos meus desejos pecaminosos, seja da minha natureza, ou seja do que eu fui criando ao longo da vida, ou que a vida foi impondo em mim por mentiras que o mundo foi colocando ao meu respeito, eu não sei. Mas quando eu carrego a minha cruz, eu estou dizendo não a tudo aquilo que vai em algum dia me levar a um caminho de morte e destruição, inclusive espiritual e emocional também. Então, carregar a cruz é, no fim, um grande presente. Sabia? Acabei de aprender isso aqui agora. Obrigada, Senhor. Carregar a nossa cruz é, no fim, um grande presente, porque eu tô dizendo não para tudo que eu gostaria de dizer sim, mas que se eu dizer sim, ao fim conduzirá à morte e à destruição, tá bom? Então, esse vídeo, eu acho que, não sei, ele foi tomando um rumo aí que eu não esperava. Eu simplesmente deixo fluir. Eu anoto algumas coisas para trazer para vocês, claro, mas eu sempre dou liberdade para o Espírito Santo ir falando e tomar o caminho que ele assim desejar. Mas não sejam pessoas que honram a Deus com os lábios, mas que o coração está infinitamente distante dele, distante do que ele pede. Porque quando a gente ama alguém, a gente quer alegrar o coração dessa pessoa. A gente quer dar orgulho a essa pessoa. A gente quer ter comunhão com ela. E de forma alguma abrir brechas e caminhos para perder, ó, para ter um rompimento dessa conexão. Então, gente, aproveitem esse período que a gente viveu agora, de renovo, de Páscoa, de renascimento, e refaça a sua aliança com o Senhor Jesus.
Se você já está caminhando, continue. Se está doendo, é assim mesmo, porque a dor significa que você está crescendo, significa que você está sendo curado de dentro para fora, está também renascendo. Porque antes do domingo da ressurreição, existiu a sexta-feira de dor, de angústia, de traição, de solidão. E assim acontece na minha e na sua vida também, tá bom? Então grava essa mensagem, salva esse vídeo para ouvir depois. Manda para alguém que você sabe que precisa continuar se posicionando em Deus e não percam a oportunidade de agradar ao coração de Jesus, porque quando nós nos deleitamos dele, buscamos ele em primeiro lugar, renunciamos àquilo que a gente quer de imediato, para viver no tempo que é bom, agradável e perfeito. No tempo de Deus, pode ter certeza que a nossa alegria vai ser dobrada. E o tempo de angústia, ó, a gente não vai nem lembrar. Tá escrito, eu não lembro, mas tá escrito que quando a gente viver o que Deus tem pra gente, toda essa dor vai ser, ó, dissipada, vai ser como se nunca tivesse acontecido, tá bom? Porque vai ser a nossa alegria com ele vai ser infinitamente melhor e maior do que aquilo que a gente já sonhou ou imaginou, tá bom? Então, essa foi a mensagem de hoje. Deixe o seu like se você ainda não deixou, porque assim você ajuda esse canal não só a crescer, mas a que essa mensagem que tocou você, se você está me ouvindo até aqui, ela vai poder alcançar ainda mais pessoas. Então, seja você também um agente do reino. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com alguém, deixe o seu amém aqui nos comentários, eu leio todos e eu acho que é isso. Eu quero ouvir o testemunho de vocês e como essa mensagem conversou com o seu coração, tá bom? Então eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.